Oi pessoal, aqui é o Gabriel do BH Gravel. A gente vai falar um pouquinho sobre os dois lançamentos recentes de gravel bike nacional, né? Embora a gente tenha diversas marcas além de Sense e Soul, marcas menores, marcas mais artesanais com produtos maravilhosos também, de uma maneira ou de outra, Sense e Soul são empresas maiores com uma visibilidade maior, né, e conseguem, em muitas oportunidades, oferecer um produto com o custo um pouco mais baixo. Em função disso, a Sense até aqui, com a Versa, tem tido uma grande vendagem, né, embora não só a Sense, mas como praticamente todas as marcas, né, nacionais e internacionais, nesse período de pandemia, sofreu uma série de situações, né, com falta de peças, falta de uma série de insumos e prejudicou a venda. Mas num cenário de estabilidade nesse quesito de insumo, de mão de obra, de matéria-prima, etc., né, são empresas que terão potencial para entregar um produto legal, né, dentro do valor que eles oferecem e dentro do produto que eles oferecem. Então a Versa da Sense já entrando no seu terceiro ano e lançou agora recentemente uma nova versão. E a Soul lançou agora também a Soul Spray totalmente remodelada. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os quatro modelos: o modelo de entrada e o modelo um pouco melhor da Versa, e é a mesma coisa para a Soul, modelo de entrada e o modelo um pouco melhor. Então vamos lá. Sense Versa Comp é a versão de entrada da Sense, é a mesma bike do ano de 2020, né? Não ocorreu nenhum tipo de mudança. O que eles colocaram a mais foram as bolsas, né? Agora uma bolsa de guidão e uma bolsa de quadro da Draisiana e uma nova cor, uma nova tonalidade de cor, né? No mais, é a mesmíssima bike do ano passado, né? Tô com uma colinha aqui do lado só para dar uma recordada na configuração. Bike de alumínio, quadro de alumínio, garfo de alumínio. O guidão ele tem o flare, que é aquela angulação de 16 graus. Mesa da Sense, SenseTech. Fita de guidão, SenseTech também. É um grupo Sora, né, o Sora R3000. Câmbio dianteiro, câmbio traseiro, freios, né, os freios são mecânicos. É importante dizer sobre isso. É um grupo Sora com freios mecânicos. Ela vem com pé de vela 3450, que é um pé de vela de road, que é o compacto, né? Existem grupos que têm um pé de vela mais reduzido ainda. No caso do Sora é o 3450. Em contrapartida, ela tem um cassete um pouquinho maior que o convencional, que é o 1136. Então, com isso vai fazer com que exista a possibilidade de uma marcha um pouco mais leve em relação a outros modelos, né? Então, isso é um fator legal. Tem um pé de vela não tão leve, com a menor de 34, mas em compensação tem o pé de vela, tem o cassete com 36. Isso é um ponto legal para quem busca uma marcha, né, uma relação de marcha um pouco mais leve. Blocagem, né? A roda ainda é com blocagem de 9 milímetros, né? Não foi modificado isso. As rodas Sense, pneus Schwalbe 40 milímetros, né? Isso é uma informação legal também, que é um quadro que comporta os pneus Schwalbe 40 milímetros. Embora essa variação de pneu ela é muito complexa de se explicar em poucas palavras, porque um pneu Schwalbe 40, um pneu Michelin 40, um pneu WTB 40, cada um ele tem uma particularidadezinha e não é uma medida igual e real para todos. Então ela comporta um 40 Schwalbe, mas ela com o pneu Michelin, por exemplo, o clearance ali, a distância entre o pneu e o quadro, aquela distânciazinha que a gente sempre recomenda, em torno de 1 centímetro de uma margem de segurança, com o pneu Michelin, por exemplo,
ele passa ali, como a gente costuma dizer, um fio de cabelo em cada canto do quadro. Então, a gente não pode dizer que ela comporta um pneu 40, né, de um modo geral. Ela comporta especificamente o pneu Schwalbe G1 700/40. Enfim, se não for 40, desce para o 38, que também vai ser um ótimo pneu. As rodas não são preparadas para tubeless, né, com o uso de câmara de ar. Então, resumidamente, essa é a Sense Comp, que é a mesma bike 2020 com a mesma geometria. Agora a gente vai falar sobre a Sense Evo, né, uma evolução da Comp. Ela tem o mesmo quadro, né, com a mesma geometria, ela tem uma pintura diferente, um verde muito bonito, que inclusive foi o mesmo verde que a... Não sei exatamente a tonalidade, mas a proposta é de um verde escuro, parecido com o verde do exército, tanto da Sense Evo quanto da Soul Spray. Mas a Soul a gente fala daqui a pouco. Então, sobre essa Sense, essa nova Sense Evo, ela vem como principal assim, diferencial em relação à versão mais simples, é o grupo, que é o GRX. A gente vai chegar lá. Mas então, sobre o quadro. Quadro de alumínio, o garfo de carbono, né, uma diferença interessante de uma pela outra, e ela vem com o eixo passante de 12 milímetros, também uma diferença importante em relação à versão de entrada, né? Então foi uma mudança que ocorreu de uma pela outra. Eixo de 12 e o garfo de carbono. O guidão é o mesmo guidão com flare de 16 graus, né? Mesa Sense, fita Sense, né? E grupo GRX. Para quem ainda não conhece, o GRX é um grupo desenvolvido para gravel da família Shimano, e assim como os grupos de mountain bike e de road, o GRX possui uma hierarquia. Então a hierarquia do GRX da Sense é o primeiro, é o primeiro modelo, que é o 400, RX 400. De um modo geral, ele equivale a um Tiagra, por exemplo, se a gente fosse fazer uma graduação, né, a gente tem o GRX 400, GRX 600 e o GRX 800. E uma linha um pouco melhorzinha que é o 815 e 817. Mas em termos gerais são 3 níveis. GRX 400, primeiro nível. E ele tem 10 velocidades, né? O bom de ter 10 velocidades, ele tem uma manutenção um pouco mais barata em termos de corrente, por exemplo, do que um grupo de 11, né? Ele tem o pé de vela de 30/46. O pé de vela da Versa Comp é o 34/50. Olha a diferença, 34/50 para 30/46. Esse 30/46 particularmente é o que eu utilizo, é muito bom, né? Ele tem marcha muito leve e gira muito bem num plano, numa descida, com essa coroa de 46. E o K7, deu uma travadinha aqui, o K7 é o 11/36, né? Então você vai ter uma marcha extremamente leve com o pé de vela com a menor coroa de 30 e o K7 de 36, né? Em termos comparativos com a bicicleta que eu utilizo, eu tenho 34 no K7, a Sense aqui vai dar 36, né? Então o GRX é um grupo específico para gravel e ele, né, em tese, ele é mais bem preparado, ele aguenta mais o uso. E os freios hidráulicos, né? Os freios hidráulicos fazem toda a diferença, assim. Embora a gente tenha muita melhoria nos freios mecânicos, mas um freio hidráulico, obviamente, ele sempre será melhor do que qualquer freio mecânico. Tem a questão de manutenção, tem gente que defende que a manutenção do freio mecânico é mais simples, dependendo do uso da bike. Às vezes a pessoa está fazendo uma cicloviagem, um desafio de vários e vários dias, como mulher pedalando pelo mundo, né, costuma fazer, né? Então, se ele precisar de fazer uma manutenção de um freio mecânico, ele mesmo pode conseguir. No freio hidráulico já é mais complicado, pode precisar de uma sangria, né? Mas enfim, tem um resultado de frenagem melhor, isso é fato, né? Então é uma bicicleta que, em relação à bicicleta do ano passado, ela teve essas principais mudanças: garfo de carbono, o grupo GRX, que é o principal, né? Uma nova pintura
E ela tem também um detalhe no canote, que é uma espécie de um amortecedorzinho, né? Tem gente que fala que é uma coisa boa, tem gente que fala que é uma coisa ruim. A gente não tem como opinar porque, né, não utilizamos, né? Não tem como opinar por algo que a gente não usou. A gente está apenas lendo as informações que as fábricas informam e fazendo um comparativo e pequenas opiniões mesmo, baseado na experiência de uso com outros equipamentos semelhantes, né? Então é isso. É uma bicicleta que tem novas cores, né? Tem um novo grupo, tem um preço bem atrativo pelo conceito, pela realidade do mercado mundial e do mercado brasileiro, né? É uma bicicleta que tem um grupo bem razoável por um preço de R$ 9.990. Então, e pneus, né? Os mesmos 700 por 40, né? Assim como acontece na versão de entrada, na versão Evo, são os mesmíssimos pneus com as mesmas observações em relação à marca do pneu, né? Num segundo momento a gente vai gravar um vídeo falando sobre isso também, como que existe uma variação de lote para lote, de informações de fabricantes, né? A gente pega um pneu 700 por 40 de uma marca, se a gente for fazer a medição exata, ele não tem a mesma medida de um 700 por 40 de uma outra marca. Então isso é um fator muito importante para se escolher o pneu e para que ele caiba na sua grava. Mas é isso, então a gente fecha a linha Sense. Vamos agora falar sobre as duas versões da Soul, que é a Soul Spry, é uma bicicleta que já existia no mercado e ela foi totalmente reformulada em termos de geometria e algumas novidades em relação a grupo, né, a algumas particularidades importantes. Versão de entrada, a Soul Spry Claris 2x8, né, que é o Claris de duas coroas de 8 velocidades. Ela tem o valor de R$ 5.009,24, né? Tanto essa quanto a Soul, quanto a Sense, me desculpa, elas ainda foram lançadas, mas elas ainda não estão disponíveis para venda. Existe uma pré-venda, né? Hoje, dia 16 de dezembro, né, a Soul abriu uma pré-venda para janeiro. Aliás, abriu a pré-venda para entrega em janeiro. E a Sense ainda não tem uma data definida, pelo menos até hoje, dia 16. Então vamos lá, configurações da Soul Spry, né? A gente não tem como falar sobre a geometria, porque da mesmo modo é importante se ter uma noção de sentir a bike, de andar na bike, para que a gente tenha uma opinião bem formada, uma opinião baseada em testes, né? Então a gente vai falar apenas sobre a configuração de um modo geral da bike. Ela tem o grupo Claris, que é o grupo de entrada das bicicletas road, né? Assim como a Soul tem essa bicicleta Claris, a Sense mesmo já utilizou o Claris na versão 2019 e temos outras marcas de gravel no mercado que também utilizam o grupo Claris nas suas versões de entrada, né? Ela tem de 8 velocidades, né? Um câmbio de 8. Ela tem um pé de vela de 50-34, né? Assim como acontece na versão de entrada da Sense, né? Então elas têm a mesma velocidade de pé de vela, 50-34. Em contrapartida, o cassete da Soul tem 11-34, né? Então dá 34 na coroa menor, 34 no cassete, né? Naquele naquele índice que a gente divide a menor coroa pelo maior cassete, a gente encontra aquele numerinho que vai dar 1, né? 34 por 34. Né? E quanto menor esse fator, mais leve vai ser a relação. Então a relação do Claris é uma relação um pouco pesada, um pouco pesadinha, né? Dá para se mexer, talvez, fazer alguma adaptação, né, para quem desejar ter um cassete maior. É algo também muito usual, muito comum em quem pedala de gravel, né? Porque a pedalada de gravel ela é mais intensa do que a pedalada de speed, de road, né? Se pedalar com uma relação de marcha pesada na terra é uma coisa, se pedalar com uma relação de marcha pesada no asfalto é outra.
né? Então muitas pessoas acabam fazendo aí artifícios, colocando alongadores para que se coloque um cassete maior. Mas originalmente 3450 com 1134, grupo Claris, freio mecânico, né? A geometria, como eu disse, ela foi toda modificada. Visualmente a bike ela tem um ar mais race, mais agressivo assim, do que a Versa, né? Olhando uma pela outra, né? Mas temos que pedalar, temos que testar e escutar opiniões de pessoas também que, né, que a gente confia para ter uma opinião mais certa em relação à geometria. Mas é visível que ela ficou muito mais evoluída do que a primeira versão, né? Nisso aí a Soul fez uma mudança radical na bike. Ela tem o selinho Sela Itália, né, que é um selinho legal. Principal aqui, um fator que está sendo muito comentado aí nos grupos e tudo mais em relação aos pneus, né? Também ela vem com o pneu Vitória 700 por 38, porém ela também é compatível com as rodas 650B, que são as rodas 27,5. Quem optar por... Ela não vem com a roda 27,5, ela vem com a roda 700. Mas se a pessoa optar por trocar as rodas, pode-se usar um pneu maior, um pneu 2.1, que é um pneu de mountain bike, né? Então vai ter um pneuzão enorme, né, para se andar de gravel, né? Existem várias propostas, vários tipos de uso para gravel, né? Elas originalmente vêm com o aro 700, que é praticamente o aro de todas as gravels, com esse parênteses aí. Quem quiser colocar 27,5 vai conseguir ter um pneu bem maior, né? E os pneus Vitória são, né, pneus muito bons, né, pneus resistentes, né? E é isso, é uma bike bem interessante. E são rodas também com blocagem, né? Blocagem, o eixinho ali de 9, melhor dizendo, né? Não é o eixo passante, aquela blocagem tradicional. Então é isso, Soul Spray Claris 2x8. Vamos agora falar sobre a Soul Spray com a versão SRAM, que é o carro-chefe da Soul aí em termos de gravel. É uma versão com o SRAM Apex de 11 velocidades e uma coroa, né? Então, dos 4 modelos disponíveis, é a única que vai vir com uma coroa, né? Ela custa R$10.690. Então, arredondando aqui, são R$700 de diferença para mais em relação à melhor versão da Soul, que tem o grupo GRX. Então, essa aqui com o grupo SRAM de 11, R$10.690. É um grupo que ele vem com uma coroa de 42 e o cassete 1142, né? Assim como as versões de duas coroas com o cassete 3450 e o pé de vela 3450 tem um pouco mais de necessidade de uma pegada de mais treino no quesito de faltar às vezes uma marcha leve, né? Então é interessante mencionar isso, né? Na prática, muitas pessoas que possuem gravel têm buscado mudar as relações originais para que se tenha uma pegada mais leve, né? Então essa original, 42 na frente, 42 atrás. Em termos do quadro, é um quadro de alumínio, assim como todas as demais, os demais 3 modelos, 2 Sense e o outro da Soul. Essa também tem o garfo de carbono. Assim como a Sense, ela tem o eixo passante de 12, né? E ela tem uma diferença legal, que é a questão do guidão, né? O guidão com flare de 25 graus. Particularmente é uma necessidade que eu vejo para se pedalar de gravel, ter alguma angulação, né? De 16, de 20, de 25, enfim, tem que ter uma angulação, né? É super interessante no quesito de descida, principalmente. Tem gente que defende que não precisa de flare, que perde performance, mas de um modo geral é quase que unânime o uso de
algum tipo de angulação nos guidões. Legal que os 4 modelos têm angulação. Os da Sense 16 e os da Soul 25. Mas são medidas interessantes. Então a gente falou já do grupo, que é 4242, né, um grupo SRAM com freio hidráulico, né, muito importante também mencionar a questão dos freios, quadro de alumínio, garfo de carbono, e a geometria, né, é uma geometria, né, como foi comentado na versão de entrada, é uma geometria que foi toda refeita, né, e eles se preocuparam muito em relação ao uso dos pneus, né. Hoje em dia, muitas pessoas buscam gravel com pneus extremamente grandes, colocando pneus até mesmo de mountain bike para se andar de gravel. Né? No segundo momento a gente pode falar sobre isso. Né? Eu particularmente enxergo que a gravel não tem essa pegada necessária de ter um pneu tão grande, mas é uma oportunidade para quem quer colocar uma roda 27,5 com um pneu 2.1. É um pneu que eu usei muitos anos na minha mountain bike. Eu andei muitos anos de MTB 27,5 e usava justamente o pneu 2.1. Então eu posso ter uma bike gravel com um pneu MTB. Isso vai talvez me dar uma liberdade um pouco maior para fazer terrenos mais técnicos, mais acidentados. Em contrapartida, vai me perder muito num planão, numa estrada de terra mesmo, né, no asfalto, querendo ou não, a gente desloca no asfalto. Mas enfim, ela vem com a roda Aro 700 e é compatível com o 27,5. E ela vem com pneus 38, o Vittoria Dry 38 mm. É um excelente pneu também, uma excelente medida. Né? Então, 38 mm o pneu original contra pneu 40 mm originais da Sense. É uma diferença pequena e, como eu disse no vídeo da Sense, essa medição também é muito relativa à necessidade de se medir mesmo um por um para se chegar na medida real. Nem sempre o que é informado é a realidade na prática, até porque tem a variação da largura interna do aro. Né? Então, dependendo dessa variação, o pneu também pode apresentar uma diferença. Então, resumindo, quadro a gente já falou, o garfo, eixo passante, rodas, né? um grupo interessante, né? da SRAM, de bastante qualidade. Né? É a única bike que tem grupo SRAM, todas as demais grupos Shimano. E é isso, são 4 opções, né? Linhas de valores semelhantes, né? Uma pequena diferença de uma pela outra, e é questão de avaliar mesmo agora qual que encaixa mais no seu perfil, qual que encaixa aí tem muita gente que preocupa com a parte estética, outros preocupam com a parte de geometria, outros com a parte do grupo, né? Outros com o pós-venda, forma de pagamento, entrega, enfim. O fato é que são 2 grandes marcas que vêm crescendo muito, vêm evoluindo muito. É muito legal a gente perceber que a gente entra no site aqui da Soul e da Sense, já tem lá bicicletas gravel, bicicletas MTB, bicicletas road. Até pouco tempo nem existia essa abazinha gravel, né, no site dessas empresas. Agora a gente já tem. Isso é uma conquista para a gravel, é uma conquista para o mercado brasileiro e uma conquista para quem gosta. Né? Eu particularmente adoro pedalar de gravel, adoro pedalar, já não pedalo mais de speed, já não pedalo mais de mountain bike, pedalo apenas de gravel. Né? Então, são 2 opções legais de grandes empresas que têm potencial para, quem sabe, ano que vem, daqui 2 anos, lançar mais um modelo, mais 2 modelos de gravel. Né? E aproveitando o gancho para dizer também a quantidade de empresas menores, empresas quase que artesanais, né, que produzem também muitas bicicletas gravel pelo Brasil afora. Né? Não tem como mencionar aqui de cabeça quais, e a gente pode até fazer um vídeo no segundo momento, mas existem também, para quem gosta, quem quer entrar no mundo gravel. Né? A gente está falando de 2 empresas gigantes, e temos também as pequenas empresas que fazem trabalhos artesanais maravilhosos. Valeu então, gente, espero ter contribuído. Abraço e bom pedal aí para todos.